E aí pessoal, tranquilo? Ou melhor, konnichiwa, suberoi desu ka? Bom, meu nome é André Estevam, sejam bem-vindos a mais um vídeo, tá? E hoje a gente vai falar sobre ligação iônica. Mas, antes disso, rola a vinheta. Ryan Litzel. Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai falar bem rapidinho, tá, sobre ligação iônica. Se você tem dificuldade ou então quer dar uma revisada, quer dar uma estudada nos outros tipos de ligações, eu vou estar soltando no canal do YouTube, tá? Provavelmente no momento que você estiver vendo, você eu já vou ter soltado, tá? Ligação covalente, ligação dativa, ligação metálica, tá bom? A gente vai começar pela ligação iônica. Fechou, pessoal? A ligação iônica, como o próprio nome já diz, dá pra gente deduzir algumas coisas. É uma ligação entre íons. Entre os íons, entre um metal e um ametal. Um vai ser um cátion, outro vai ser o ânion. Entenderam? E uma coisa muito importante para a gente conseguir já identificar assim, é a gente saber a tabela dos ametais. Que no caso, são a lista dos átomos mais eletronegativos, tá bom? Que no caso tem como a gente memorizar, tem duas formas. Eu prefiro a segunda, mas eu vou mostrar que geralmente o pessoal curte mais. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Tem essa forma, tá? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Ou, da forma que eu prefiro, é Fonclebris PH. Eu prefiro assim, porque para mim é uma forma mais engraçada, Fonclebris PH. E eu consigo reter mais na minha memória, tá? Mas vai do que você prefere memorizar, tá? Mas o que você precisa ter em mente é que a ligação iônica vai ser sempre entre metais e ametais. Agora eu vou dar um exemplo para vocês do que acontece na ligação iônica, né? A ligação iônica, ela sempre vai ser relacionada à perda e ganho de elétrons. Por exemplo, um elétron, para ele se estabilizar, ele precisa perder um elétron, e no caso do outro, ele precisa receber um elétron, por exemplo. Ou seja, vai haver essa troca. Um vai dar e o outro vai receber. Entenderam? É diferente das outras ligações. A covalente, por exemplo, é o compartilhamento. Ambos precisam dos elétrons. No caso da ligação iônica, um vai precisar doar os elétrons e o outro precisa receber, para ambos ficarem estáveis segundo a regra de octeto, que são a dos gases ideais, né? Que eles todos têm 8 elétrons, que são difíceis de juntar com outros, entenderam? Então é esse mesmo princípio. Todos os átomos, a maioria deles, 99,9%, vão querer ficar estabilizados com os 8 elétrons na camada de valência, tá bom? Então eu vou mostrar um exemplo para vocês. Bom, pessoal, vamos lá. Ó, eu peguei aqui o Na, que é o sódio, e o Cl, que é o cloro, tá? Bem conhecido, né, o cloreto de sódio, muita gente conhece. Acredito que você deva conhecer também. Que no caso, eles juntos formam o NaCl. O que a gente pode tirar de proveito para explicar a ligação iônica? No caso do Na, perceba, aqui tem só um elétron, esses pontos vermelhos são os elétrons, tá? E o que acontece? Esse daqui, ele só tem na última camada dele, que é a camada de valência, um elétron só. Então o que fica mais fácil para ele? Ele receber 7 elétrons, porque tirar elétrons de um átomo é complicado, a não ser que ele realmente esteja com a intenção, né, vamos dizer assim, de tirar o elétron. No caso é quando ele está com poucos elétrons, geralmente 3 para baixo, 3, 2 ou 1 elétron, tá? E o que acontece aqui? Ele está com 1. O que é mais fácil de ocorrer entre essas ligações? O cloro tirar esses, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esses 7 elétrons e dar pro sódio, ou o sódio tirar apenas um e dar pro cloro. Fica mais fácil, né? O sódio tirar um elétron, pois ele só tem um, assim, a camada anterior dele vai ficar estabilizada com 8 elétrons na camada de valência, tá? E o cloro ele vai receber um, ou seja, ele vai ficar com 8 elétrons também, ou seja, vai ser uma ligação iônica. Ele está perdendo um elétron, no caso o metal, que é o sódio, e o cloro, que no caso é um ametal, ele está recebendo um elétron, ou seja, eles estão se estabilizando. Ou seja, esse elétron vai vir para cá.
formando então o NaCl, beleza? NaCl. Por isso que ocorre essa ligação. Por isso que eles são bem fortes juntos. A ligação iônica, eles são muito fortes quando eles se juntam. Por quê? Porque junta a ligação entre os elétrons que faltavam para se estabilizar. Então, por isso que eles acabam sendo bastante fortes, tá? Pessoal, coloquei aqui outra coisa, tá? Que é uma característica muito relevante das ligações iônicas, é que o ponto de fusão, que é a transição do estado sólido para o líquido, e o ponto de ebulição, que é a transição do estado líquido para o gasoso, dessas ligações aqui, eles são muito altos, por causa da forte conexão que eles têm entre juntos, tá bom? Então, é bom ter em mente isso, que o ponto de fusão e de ebulição, eles são bem altos, tá? E que geralmente eles são sólidos no meio ambiente, tá bom? Como que eu posso dizer? Nas condições normais de temperatura, tá? Eles geralmente são encontrados no estado sólido. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Basicamente é isso da ligação iônica. Eu dei apenas um exemplo pra gente ter uma noção do que acontece, tá bom? Aulinha bem fácil. No caso dos metais, são os outros, né? Geralmente vão se juntar com esses daqui. Bem importante a gente saber, esses daqui do Funko do PH, ou então do fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital, tá? Então, fechou, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se vocês tiverem curiosidade, entra no canal aí. Eu tenho bastante resolução de questão, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Sayonara.